Bem-vindos ao Liberdade através de projetos de bombeiro. Aqui eu ajudo você, engenheiro ou arquiteto, a faturar os seus primeiros 15 mil reais com projetos de bombeiro. É um grande prazer estar falando aqui com vocês. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Hugo Baroni e eu sou especialista em projetos de bombeiro. Eu trabalhei muitos anos no Corpo de Bombeiro, analisando projetos e fazendo vistorias. E hoje, além de trabalhar com os projetos, hoje é que eu estou aposentado, né? Além de trabalhar com os projetos de bombeiro, eu auxilio e ajudo os engenheiros e arquitetos a buscar o seu caminho para esse faturamento de pelo menos 15 mil reais por mês com os projetos de bombeiro, tá? E a gente toda semana tá batendo um papo aqui, eu separo um novo tema, né? Até fica aí uma sugestão para alguém que quiser algum tema, deixar aí nos comentários aqui do canal, para que a gente busque novos temas aí, tá? E o tema que eu separei para hoje, eu deixei um tema bem aberto, né? Um novo caminho, tá? Então, a ideia desse tema realmente é despertar aí nos colegas, né, e nas colegas, essa vontade de mudar, essa vontade de se mexer, né? Eu sempre falo, né, do movimento. Tudo nasce através do movimento. Nada vai acontecer se a gente ficar parado. Se a gente não for atrás e espalhar as sementes, a gente não vai colher os frutos. A gente não vai ter o resultado, tá? Então, um novo caminho é um tema bem aberto, né? E a ideia é realmente a gente bater um papo aí, tá? E eu queria trazer, né? Eu tenho alguns colegas aí, para quem não conhece a minha história, eu trabalhei no bombeiro então por muitos anos, né? Mas no meio do caminho aí, pro final do caminho, eu comecei a me interessar muito por esse tema de projetos de bombeiro e eu já sabia que quando eu me aposentasse eu iria trabalhar com esse tema, né? Eu ia trabalhar com os projetos de proteção e combate a incêndio. E comecei inclusive a estudar, depois fiz faculdade, me formei em engenharia, né? E hoje estou aqui realizando o meu sonho daquele movimento que eu plantei lá no passado, né? Então, é, dentro da engenharia e da arquitetura, a gente tem muitos caminhos para escolher, né? Então, eu tenho colegas que trabalham em obras, que trabalham em escritórios, né? Fazendo a parte burocrática aí da engenharia, que trabalham em compras, orçamentos, alguns engenheiros, né, que se especializaram em segurança do trabalho. Tem gente que trabalha em áreas nada a ver, né? Tem pessoal da engenharia aí nos mais diversos ramos, né? Comandando empresas e até dirigindo Uber, né? Então você pega aí, a pessoa fez engenharia, pode estar trilhando aí os seus caminhos de formas muito diferentes, né? E a reflexão que eu trago, né? Para quem não está contente com aquele caminho que escolheu inicialmente, né? E a pessoa muitas vezes se acomoda naquilo que ele está buscando, né? Então, é, a pessoa, por exemplo, começou a trabalhar com obra, inclusive uma história muito legal aí que eu vou contar mais pro meio aí. A pessoa começou a trabalhar com obra e se acomodou naquilo e ficou 1 ano, 2 anos, 3. E muitas vezes, claro, tem gente que está muito contente, né, trabalhando em construtoras, né, vai galgando os postos dentro de grandes construtoras aí, consegue bons salários, né. Mas tem gente que está ali há muitos anos e não consegue evoluir. Fica trabalhando de obra, na obra, empregado de alguém, né? Tem alguns engenheiros que são os donos, né, da construtora, né? Mas tem alguns engenheiros que ficam ali anos e anos e anos e não buscam ou não veem uma forma de sair daquele local que estão e não estão contentes. Eles não estão contentes com o trabalho, não estão contentes com o horário, não estão contentes com o salário que estão recebendo, né? E, por fim, eles não ficam ali naquela vida e se sentem presos, né? Então, não sentem e não veem uma forma de mudar, uma forma de sair de onde estão. Então, hoje, a ideia é esse um novo caminho. Eu queria despertar em vocês essa reflexão, né? Poxa, eu estou contente onde eu estou trazendo um retorno legal financeiro para mim, consigo realizar meus sonhos, eu estou dando uma segurança para minha família, para quem aí já está casado, né? Tem filhos, né? Você está conseguindo passar uma segurança para sua família? Você está feliz com tudo que você tem a oferecer para sua família? Tomara que sim. Sinceramente, eu torço que sim, né? Porque a família é
nosso maior patrimônio, né? O nosso maior bem. E é por ela que a gente faz muita coisa, né? Que a gente busca, né? Realização dos sonhos, não só nossos, das nossas famílias, né? Então a ideia realmente é que cada um reflita, né? Se está contente, se não dá para buscar algo mais, se não dá para fazer algo em conjunto, né? Algumas pessoas já trabalham como autônomos, né? Mas será que não tem como aumentar essa renda e fazer um trabalho mais legal, né? E aí, essa reflexão veio porque eu escolhi muito bem o caminho, né? Claro que o destino ajudou bastante, porque eu acabei conhecendo muito do tema quando passei pelo bombeiro, né? E, e nesse caminho que eu trilhei, eu vi uma grande oportunidade na segurança contra incêndio, nos projetos de bombeiro, nas regularizações, nas instalações, os equipamentos que tem que ser instalado, as manutenções que tem que ser feita, né? Então, nesse caminho como um todo, eu vi essa grande oportunidade que tinha nos projetos de bombeiro, que eu vou até explicar um pouquinho mais a fundo, que eu sempre estou tocando nesse assunto, né? Para que os colegas reflitam bastante, tá? Então eu enxerguei esse caminho e busquei esse caminho, né? Mas outros colegas, eles buscaram caminhos diferentes e muitas vezes não estão contentes, não alcançaram um patamar aí que eles acreditam que merecem, né? E que eu conheço algumas pessoas aí que merecem mais do que onde estão hoje, né? Então, se você está nessa situação, escute aqui um pouquinho do que eu tenho a lhe dizer, reflita um pouquinho de onde você está. E eu, sinceramente, eu torço para que você se movimente. Não deixe a vida te vencer. Não deixe a rotina te determinar que você fique no lugar onde você está. Se não é isso que você quer, né? E na verdade, né, a gente sempre tem que estar buscando melhorias e mudanças, né? A gente não pode se acomodar em momento nenhum da vida, né? Porque quem se acomoda acaba sendo atropelado aí pela vida, né? Então, mesmo que você tá contente, por exemplo, como eu tô contente aí no caminho que eu escolhi, eu sempre estou me movimentando para aprender coisas novas, fazer coisas novas, enfim, é sobre isso aí que seria o que eu queria conversar hoje, né? Então, o porquê, né, falando desse novo caminho, né, eu vou falar sobre projetos de bombeiro, né? O porquê os projetos de bombeiro, eles são uma grande oportunidade, né? Eles são, assim, dentro da engenharia, de uma forma mais democrática. Eu acho que os projetos de bombeiro, eles são o caminho mais democrático e mais possível para qualquer um conseguir trilhar esse caminho, né? Por que que os projetos de bombeiros são uma nova oportunidade? Primeiro eu vou falar do mercado, né? O mercado para projetos de bombeiro, ele é um mercado diferente. Ele é um mercado no qual os clientes, eles são clientes recorrentes, né? Então, por exemplo, hoje eu estava fazendo um projeto de uma indústria de tintas de texturas, sabe? Textura para parede, né? É a terceira vez que alguém mexeu no projeto deles. Por quê? Mudança de layout, mudança no processo industrial, ampliação de mezaninos, por exemplo, na área. Então, novas máquinas, produtos diferentes inflamáveis que se coloca no processo industrial. E tudo isso, cada vez que uma coisa dessa acontece, é mexido nessa máquina de projetos de bombeiro. Alguém tem que fazer o projeto de bombeiro, refazer o projeto, solicitar uma nova vistoria para aprovar aquela nova área, fazer a instalação dos equipamentos. Então, os projetos de bombeiro, eles são um organismo vivo, tá? Diferente de quando você, por exemplo, faz o projeto de uma casa, tá? Quando você faz um projeto de uma casa, depois que você entregou aquele trabalho, você não tem a recorrência de ter que fazer o pedido de vistoria a cada 3 anos, que é a maioria dos casos de validade dos AVCBs. Você não tem aquela obrigatoriedade de fazer mais nada. E os projetos de bombeiro é diferente disso. Você tem que, no mínimo, você tem alguém que vai dar o treinamento de brigada anualmente. Você tem que ter alguém que faça a inspeção nos equipamentos para ver se tudo está funcionando.
você tem que ter no mínimo alguém que a cada 3 anos peça vistoria para aquele local, tá? No mínimo a cada 3 anos. Mas normalmente, quando a gente fala de indústrias principalmente, você tem um ciclo muito mais curto, porque as indústrias estão sempre mexendo no maquinário, mexendo, construindo, ampliando, mudando o layout interno, e tudo isso gera alteração no projeto de bombeiro, gera a necessidade do proprietário buscar alguém que saiba orientar. Então, não raras vezes, uma indústria, ao longo aí de uma carreira profissional, te busca 10, 12, 15 vezes. Então, muitas vezes eles têm que te procurar, né, para ou você ou um outro profissional, né, para regularizar o seu projeto. Então, você imagina qual o potencial de trabalho que tem nesse ramo, né? E aí, falando ainda dos projetos de bombeiro, se a gente olhar o Brasil como um todo, né, isso acontece com certeza em todos os estados, a maior parte das edificações, elas não estão regularizadas. Então aí a gente tem duas vertentes, né? Nós temos a vertente de você, porque às vezes o proprietário nem sabe. Ele nem sabe que o AVCB dele está vencido, ou que ele tem que fazer um projeto, ou que o extintor dele está vencido, que ele tem que pedir aquela renovação do AVCB, né? Então, existe o trabalho que o próprio engenheiro tem que ir atrás do proprietário, buscando, informando que ele está com problema, que ele vai ter problema na parte de seguro, ele pode ter problema com prefeitura, pode ter problema com o Ministério Público se acontecer algum acidente. Ele tem responsabilidade civil e responsabilidade criminal. Eu digo proprietário, mas se a gente falar, por exemplo, de prédios residenciais, ele pode ter problema da mesma forma, porque o síndico ele tem a responsabilidade civil e criminal sobre a regularização daquele espaço. Tudo que acontecer lá pode refletir nele, nessa responsabilidade civil e criminal por não ter tomado uma atitude que deveria ter tomado, né? Ter aprovado um projeto, ter instalado os equipamentos, solicitado vistoria, e depois da primeira vistoria ele tem que pedir essa vistoria periodicamente. E assim, todas as edificações, com exceção as residências unifamiliares, que são as casas, né, precisam estar regularizadas periodicamente junto ao Corpo de Bombeiro. Então, eu não sei se vocês enxergam o tamanho do mercado, mas ele é gigante. Você imagina que provavelmente algo em torno aí de 20 a 30% das edificações estão regularizadas. Tem 80% das edificações para se regularizarem, tá? E está acontecendo no Brasil como um todo. O Corpo de Bombeiro, ele tem o poder de polícia adquirido há pouco tempo e ele está pouco a pouco exercendo esse poder de polícia, tá? Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o bombeiro ele está passando a notificar as edificações ainda de forma muito acanhada, mas ele já está notificando e ele já está aplicando as multas. Tem edificações que já estão na sua segunda multa, tá? A primeira multa tem um valor que é dependendo da área construída, da atividade, do que a pessoa não tem instalado. Primeiro o bombeiro notifica, né? Depois o bombeiro aplica uma multa. Depois o bombeiro dobra a multa na segunda vez. Salvo engano, ele aplica uma multa na terceira e pode ir até fechar o estabelecimento. É claro que as multas já são um incentivo muito grande. Quando o bombeiro já deixa a notificação, essa pessoa já corre para regularizar o seu estabelecimento. Então tem um mercado que vai explodir. Vai acontecer que vai faltar profissional nessa área. Então essa oportunidade ela já parte primeiramente do mercado, né? Então é uma grande oportunidade que tem de você se movimentar e começar a enxergar nos projetos de bombeiro essa oportunidade de mudança de vida. Começar a buscar no Corpo de Bombeiros essa oportunidade para você sair desse local que você não quer estar. Se você quer estar no seu local aí, tudo bem. Mas se você quer uma melhora na sua qualidade de vida, se você busca novos clientes, nova renda, comece a enxergar no projeto de bombeiro essa nova realidade que você pode buscar para você, tá? Então eu coloquei aqui, né, quais as oportunidades e quais as realizações que os projetos de bombeiro podem trazer para você. Eu começo falando
que o Corpo de Bombeiros ele pode te trazer uma renda diferenciada, tá? Então, se você já trabalha com qualquer tipo de coisa, você tem a oportunidade de, nas suas horas vagas, começar a estudar e começar a pegar os primeiros clientes nesse ramo de projetos de bombeiro, tá? Então, você pode, no começo, conciliar o seu trabalho e devagarzinho ir pegando novos clientes, tá? Aqui, eu trago um colega com quem eu conversei ontem. É um engenheiro que está fazendo um curso junto comigo, né? Na verdade, eu estou dando o curso e ele está fazendo esse curso de projetos de bombeiro. E o que ele fez, né? Ele começou, ele trabalhava numa construtora, ele trabalhava nas obras, tomando conta de obras. Ele tinha um salário razoável, tinha um salário perto de 5 mil reais, e ele começou a trabalhar com projetos de bombeiro, tá? Então, esse curso é um curso que dá toda essa bagagem para a pessoa trabalhar com projetos de bombeiro. E ele começou a pegar os projetos técnicos simplificados no começo, e ainda é o forte dele, né? Mas depois de alguns meses, né, ele notou que trabalhando muito menos, ele já estava ganhando muito próximo, depois de um tempo começou a passar o que ele ganhava com projetos de bombeiro do que ele trabalhava na construtora, né? E aí, olha que legal, né? Gente corajosa, porque ele largou o serviço. Simplesmente depois que ele viu que existia essa possibilidade, ele largou o serviço e ele passou a intensificar essa jornada correndo atrás dos projetos de bombeiro, tá? E hoje, pelo que ele me falou ontem, ele já está com uma renda de 3 vezes o que ele tirava no salário da construtora. Então, ele falava que ele tinha que acordar perto de 5 da manhã para se preparar e ir trabalhar, visitar a obra, passar o dia inteiro trabalhando na obra, com capacete na cabeça, vocês sabem, né? Botina no pé, capacete na cabeça e todo suado, né? Então, hoje, ele até brincou, né? Que ele tem o tio dele falou que... É Murilo o nome dele. O tio dele falou que o tio dele tem um escritório de contabilidade, né? E passou alguns clientes para ele. Mas o tio dele falou que no escritório de contabilidade ele tem alguns clientes que tem construtora, né? E o tio dele brincou se ele não quer voltar, né? E é claro, né? Ele falou que mas nem de forma nenhuma ele quer voltar. E agora, além dos projetos técnicos simplificados, ele está se especializando para pegar os projetos de bombeiro. Então, se com os projetos simplificados ele já tem uma renda muito melhor do que ele tinha antes, ele já está tirando perto dos 15 mil reais por mês com os projetos simplificados, tá? E ele vai passar a ter a oportunidade de pegar os projetos, que são aqueles maiores, que você tem que apresentar planta no bombeiro, e que você tem que fazer cálculo hidráulico, saber locar equipamentos, estudar um pouco de norma. Isso ele está aprendendo no curso, junto com a gente, né? Esse curso que eu tô ministrando aula. Então, essa mentoria está abrindo novos horizontes. E aí eu falei para ele, falei, cara, isso aqui é questão de tempo. Com o tempo, você vai, lógico, continuar fazendo os projetos técnicos simplificados, mas quando você começar a pegar os projetos maiores, depois de um tempo, um cliente vai indicando para o outro. E aí você começa a ficar especialista. E daqui a pouco você pega novos clientes que têm muitos projetos. Por exemplo, rede de supermercado. Quando essas pessoas encontram alguém que realmente sabe conduzir o projeto de bombeiro de forma consistente, eles agarram essa pessoa e ficam dependentes dela, né? E aí, a partir daí, ele consegue ter uma renda mensal também com os projetos, que aí seria uma renda maior ainda do que é a renda com os projetos técnicos simplificados. Então, eu trouxe esse exemplo dele para mostrar que existe um novo caminho, que existe essa nova direção e você pode começar a buscar entender um pouquinho mais desse mundo, né? Se você está assistindo esse vídeo, eu peço para que você se inscreva aqui no meu canal. Eu tenho um perfil também no Instagram. Então, se você puder, me siga lá. Passe a acompanhar lá. Eu sempre dou dicas, eu sempre estou explicando e sempre estou buscando movimentar, chacoalhar aí os colegas
para que eles busquem novas coisas, que eles busquem novos horizontes e não fiquem esperando uma coisa cair do céu, porque não vai cair, tá? Tudo no mundo depende de você, tá? Inclusive a sua família espera e depende muito de você. Não fique aguardando parado, porque não vai cair do céu nenhuma coisa se você não movimentar. Com o seu movimento, abrem novos horizontes, tá? E aí, o que eu estava comentando, né? Falando com ele, né? E o que ele me disse, né? Além dessa nova renda, ele está com um horário diferenciado, que ele faz o horário dele. Ele gosta de treinar na academia e ele consegue conciliar esse horário. Ele não tem mais chefe. Então, ele não tem mais a pessoa ali para ficar na cabeça dele. E, enfim, ele é o chefe dele mesmo, né? Com isso, gente, os projetos de bombeiro, na verdade, eu sempre falo que não é sobre projetos de bombeiro. Os projetos de bombeiro, eles te trazem novas perspectivas. Não é sobre projeto de bombeiro. É sobre você poder realizar seus sonhos, poder realizar os sonhos dos seus filhos, os sonhos do seu marido, os sonhos da sua esposa. Então, não é sobre projeto de bombeiro, na verdade. É sobre abrir novos horizontes, né? Então, sobre ter um plano de saúde melhor para o seu filho, sobre poder levar seus filhos para uma viagem para Disney, fazer uma viagem no Brasil, conseguir fazer isso sem ter que se programar por alguns anos. Simplesmente dá na cabeça e em 3 meses você está viajando para onde você quiser. Então isso não tem preço, tá? E eu sempre falo, né, que eu sempre chamo atenção para os projetos de bombeiro porque eu enxergo a maior oportunidade no ramo da engenharia e da arquitetura nos projetos de bombeiro. É claro que se a pessoa já tem, né, uma construtora, já tem uma condição melhor, então talvez, né, são outros caminhos, né? Mas para quem está no meio dessa rotina e não consegue sair, eu enxergo os projetos de bombeiro a melhor das oportunidades para que a pessoa consiga se movimentar, né? Então, consiga sair de onde está e pular para outro sonho, né? Então, é sobre segurança, é sobre sonhos, sobre qualidade de vida, sobre você morar melhor. Você está numa casa legal, com piscina, no mínimo no seu condomínio ter piscina, né? Mas os projetos de bombeiro aqui eu não gosto de exagerar, porque às vezes as pessoas não acreditam, né? Mas o que esse mundo de projetos de bombeiro pode te proporcionar é algo que talvez só você se movimentando e começando a entrar nesse mundo que você vai ver, tá? Você pode abrir uma possibilidade gigantesca, tá? Se eu trouxer outro exemplo, eu tenho um colega do interior de São Paulo que os projetos de bombeiro proporcionaram para ele montar um negócio que não tem nada a ver com o ramo de engenharia. Ele conseguiu renda para conseguir montar um negócio e esse negócio expandiu, né? Ele foi montando alguns negócios no mesmo ramo aí, né? Fora do ramo da engenharia, que hoje trazem uma renda recorrente. Ele vive me falando, né? Que eu tenho uma renda recorrente que me foi proporcionada pelos projetos de bombeiro. Essa renda extra que os projetos de bombeiro trouxeram para ele proporcionaram essa mudança de vida. Hoje, em tese, ele nem depende mais dos projetos de bombeiro. A renda extra dele aumentou de tal forma, essa visão de não ficar dependendo de um barco só, né? Sempre com o pé em 2 barcos, 3 barcos, é muito legal. Então, os projetos de bombeiro podem levar você a realizar outros sonhos, dar outros passos e mudar sua vida de uma forma que você não imagina hoje. E que vai abrindo um horizonte tão grande que você não tem como imaginar se você não começar a viver, tá? Então, vai abrindo e vai melhorando o seu padrão de vida e você vai realizando seus sonhos. Tudo isso, por quê? Tudo isso porque você se movimentou, né? Eu estava comentando, né? Eu sempre falo dos projetos de bombeiro, né? É claro que existem outros caminhos, né? E eu acho que é legal. Mas se movimente, que não seja para os projetos de bombeiro, que eu acho que hoje é a melhor oportunidade e ela vai ser por vários anos, né? Mas que não seja para os projetos de bombeiro, mas saia de onde você está. Comece a enxergar. Coloque a cabeça para fora e veja as reais oportunidades que tem para você mudar de vida. Porque qual é a diferença da pessoa que se formou junto com você?
Você acha que tem alguém que é tão mais inteligente que o outro, que tem tamanha capacidade a mais? Isso não existe, tá? Os gênios, eles, às vezes eles estão até nos bancos escolares aí. As oportunidades, eles não conseguem sair, às vezes, de uma rotina escolar, os gênios, né? O mundo se abre para quem se movimenta, para quem busca, para quem deseja e corre atrás dos seus sonhos, né? É o que a gente chama de fé. Você tem a fé e já sabe o que aconteceu e busca e vai atrás, tá? Então é isso que eu busco tá mostrando para vocês nesse mundo de projetos de bombeiro. Vá atrás dos projetos de bombeiro, comece a entender um pouco desse mundo. E eu sempre falo desse mundo, tá? Então siga aqui nos meus canais, nos meus perfis. Eu sempre falo desse mundo de projeto de bombeiro. E como que você consegue entrar nesse mundo, né? A primeira dica é isso aí, me seguir. Eu sempre dou dica e sempre busco incentivar, tá? Por que que algumas pessoas não conseguem às vezes, né? Então eu tô falando aqui como, né? Então é me seguir, começar a estudar, começar a buscar os primeiros clientes, né? Mas só não consegue entender e começar a buscar os primeiros projetos e os primeiros clientes quem desiste no meio do caminho, né? Então a pessoa, ela acha que ela se enche ali de energia, de esperança, mas acha que o cliente vai vir amanhã, né? Que vai vir daqui 3 dias. Pode acontecer, né? Mas você precisa persistir, começar a ir atrás dos sonhos. Os clientes, eles vão vir. Os clientes, eles são recorrentes. E aí você não pode desistir quando você pegar uma coisa complicada, uma coisa difícil. Busque a solução daquilo. Vá atrás de solucionar e resolver aquilo. E tudo isso vai aumentando de uma forma exponencial, tá? Mas não desista. Não pare logo no começo. Persista nos seus sonhos. Foque numa coisa e busque e vá atrás dessa sua realização, de aprender essa coisa nova que vai te levar desse ponto que você está hoje para um ponto que está lá na frente, tá? Mas existe aí um gap de tempo. Existe um período no qual você vai ter que estudar, ir atrás de clientes e vai ter que, inclusive, trabalhar um pouquinho mais do que você trabalha hoje para conciliar as duas coisas, né? Mas depois de um tempo, tudo começa a melhorar. Mas se movimente, saia de onde você está. E aí também, as pessoas às vezes não têm ninguém para ajudá-las, né? Nesse começo de trajetória. Ninguém para tirar dúvidas e acaba desistindo aí no começo. Não desista, tá? Eu, dentro do possível, eu sempre estou ajudando as pessoas aí no meu canal. As pessoas que estão comigo no curso, eu procuro ajudar da melhor forma possível para que as pessoas andem, que elas caminhem e se movimentem. Não desista, busque ajuda, busque aprender, busque dominar esse novo mundo que está abrindo para você, que são os projetos de bombeiro, tá bom? Então é isso. A ideia era só me realmente bater esse papo, a gente buscar essa nova energia para estar se movimentando, tá? Os projetos de bombeiro, eles são a maior oportunidade para quem está no ramo da engenharia e da arquitetura nesse momento que a gente está. Então, eu peço para vocês olharem com muito carinho e começar a virar o seu barco para essa direção. Uma pequena ajustada no curso vai te levar num ponto totalmente diferente lá na frente, tá? Então busque entender esse mundo, me acompanhe nos meus perfis, nos canais, no canal aqui do YouTube, no Instagram, e busque estar conhecendo e entendendo mais sobre o assunto. Então essa era a dica que eu tinha para te dar. Eu agradeço muito. Eu peço para que você dê um like, compartilhe esse vídeo aí com os seus colegas, para que o canal chegue a mais pessoas aí, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula. Um abraço.